Senhor, meus queridos irmãos, Pastor Rodrigo no canal Teologia em Foco, e hoje iremos expressar mais um pensar sobre a Bíblia Sagrada, os temas da Bíblia e as revelações a qual Deus tem entregado ao nosso coração. O livro a ser explorado é a carta aos Efésios do apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 14. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, meus irmãos, nós sabemos que a carta aos Efésios é uma carta de uma instrução do apóstolo Paulo. Paulo, ele está agora querendo despertar os irmãos de Efésios, os irmãos de Éfeso, melhor dizendo, dos embates espirituais as quais eles estavam enfrentando. Tanto é que na carta aos Efésios também, capítulo 6, verso 10, Paulo está dizendo: sobretudo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Então o apóstolo Paulo traz uma carta de despertamento. É uma igreja que está enfrentando muitas lutas espirituais. Então Paulo traz um alerta para que essa igreja, para que esse povo, para que os irmãos que estavam em Éfeso pudesse agora se despertar, estar alerta para que o inimigo não os pudesse enganar. E nós vamos caminhar sobre esse texto. Nós temos aqui a introdução contextual sobre a palavra despertar, ou sonolência, ou aquele que está dormindo, ou sono profundo. A palavra grega para sono é hipnos, que significa sono profundo ou sonolência. Esse termo, ou esse nome hipnos, também era dado ao deus do sono, dentro da mitologia grega. Ele era o filho do deus Erebus, o deus da escuridão. Segundo a história, esse deus hipnos, o deus da sonolência, o deus da sonolência, ele estava atormentando os irmãos de Éfeso, aos habitantes de Éfeso, ele estava atormentando com pesadelos, sonhos terríveis e, segundo a história, com muitos traumas de vidas passadas desses moradores de Éfeso. Então, o apóstolo Paulo, ele está agora endereçando esta carta, pregando com ousadia, para que a igreja de Éfeso pudesse se despertar daquele sono tão profundo a qual eles estavam absolutamente agora nesse momento enfrentando. Então, o apóstolo Paulo está despertando a igreja para que pudesse então estar sóbria, uma igreja em alerta, uma igreja consequentemente com os olhos abertos em oração. Então Paulo está apresentando o Cristo luz versus o Deus do sono, hipnos. Então, sobre esta breve introdução, nós vamos falar sobre o tema os 4 tipos de sonos espirituais. Temos aqui o primeiro, é o sono da indolência, o sono espiritual. Há muitas pessoas que estão dormindo, cega pelo Deus desse século, que é Satanás, impedindo que abram os seus olhos para ver a verdade e ouvir a palavra de Deus. 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século já lhes cegou o entendimento. O apóstolo Paulo, ele enfrenta a mesma realidade espiritual da igreja de Corinto, que estava enfrentando também esta adversidade. Satanás, o arquirrival inimigo, o acusador dos irmãos, estava de fato tentando fazer com que a igreja de Éfeso não estivesse com os olhos abertos, com a mente aberta para ouvir a palavra de Deus. Então, deste fato, Paulo está agora alertando esta igreja para se despertar, e esse despertamento só iria acontecer quando a palavra de Deus fosse pregada. Somente a palavra de Deus pode despertar as vidas que estão em trevas. Em Atos, capítulo de número 20, verso 9, o apóstolo Paulo está pregando e o jovem Eutico está na janela dormindo.
Há muitos que estão dormindo, ouvindo a palavra, mas estão dormindo ainda. Janela significa indecisão, embaraço, mas a palavra e a pregação de Paulo vai despertar. Aleluia! Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a realidade desse jovem ouvindo a palavra do apóstolo Paulo, mas indiferentemente. Ele estava ouvindo ao mesmo tempo a palavra, mas o seu coração estava fora. Ele estava na janela do terceiro andar. Ele estava indeciso, embaraçado. Aleluia! Por isso que o salmista Davi, no Salmo 119, verso 9, vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Somente observando a palavra. Então a palavra de Paulo vai despertar. A palavra de Paulo vai então, de uma sobremaneira, trazer algo para a vida deste moço. Paulo está pregando e nós sabemos a história que ele dorme, cai da janela, ele está lá entre a vida e a morte. Muitos olham, não tem mais jeito, não tem solução, estão entregues ao embaraço, está entregue a, quem sabe, as concupiscências desta vida. Mas a palavra que o apóstolo Paulo ele está pregando é uma palavra que desperta, que levanta, que ressuscita, que traz vida, que põe no caminho, que abre porta. Palavra de Paulo é uma palavra que desperta do sono. Então, a mensagem do pregador tem que ser uma mensagem de despertamento espiritual. Segundo tipo de sono é o sono da negligência, sono do chamado adormecido. Pessoas que Deus chamou, mas ainda estão presas no mundo e estão dormindo com seu chamado. Temos aqui um adendo que eu coloquei sobre a vida de Jonas. Jonas vai e foge para a cidade de Tarse. Deus manda para Nínive, Jonas foge para Tarse. E o que ele vai fazer? Dentro do barco, do porão do barco, Jonas vai dormir. A negligência do seu chamado. Jonas recebe o chamado. Jonas recebe o ministério profético, mas Jonas está dormindo. Jonas está na sonolência, negligenciando. Jonas é negligente. Jonas não tem amor. Jonas não tem zelo, não tem responsabilidade. Há muitos pregadores que estão dormindo, há muitos cantores que estão dormindo, negligenciando o seu chamado. Este sono é um sono da negligência do chamado. Vimos também que o próprio profeta Elias, após um feito, um ato heróico de estar no Monte Horebe, fogo descer do céu, matar os profetas de Baal de Ácera, Jezabel tenta matá-lo e ele foge com medo. E o que ele vai fazer? Vai para o deserto, deita-se debaixo de um zimbro e vai dormir com medo, desistindo da chamada, com medo das ameaças, porque muitos estão desistindo do seu chamado, das crises, das guerras, das ameaças, das acusações, mas o Cristo que nós estamos falando aqui, sobre o despertamento, é para se despertar do seu ministério. Muitos estão dormindo, então nós precisamos se despertar em o nome de Jesus. Mais um adendo sobre o sono da negligência. Nós vimos aqui a respeito de Jesus. O próprio Cristo, ele presenciou os próprios discípulos que estavam ao seu lado e agora também estavam dormindo. Jesus está orando no monte, no Getsemane, Jesus está se entregando, Jesus está agora, de uma certa forma, se preparando em oração, e agora os discípulos estavam dormindo, e Jesus disse: nem uma hora pudeste velar comigo. Eles estavam, de fato, dormindo. A negligência da oração. Meu Deus, é muito forte isso. Muitos estão deixando a oração de lado e estão adormecidos, e as 10 virgens, né? Todas adormeceram, umas faltaram o azeite, estão dormindo, negligenciando a volta de Cristo, negligenciando o ministério, a sua responsabilidade. Mas Jesus desperta, vamos orar, vamos buscar, vamos se despertar. Coloquei um adendo muito importante aqui também sobre o sono da negligência, Atos 12, verso 5. Pedro estava preso por 4 quaternas de soldados. 4 quaternas de soldados. A igreja fazia contínua oração
por ele, Adeus, Atos 12, fala sobre isso. Mas nós vimos aqui um Pedro que está dormindo. Muitos pregadores podem atribuir que Pedro estava descansando no Senhor, mas se analisarmos de um olhar espiritual, o apóstolo Pedro já estava se acostumando com a sentença de morte. Ele estava já de fato se acostumando com aquela sentença de morte que ele tinha. Pedro, para ele não tinha mais solução, era a morte, era o céu. Ele sabia, se ele morresse, ele iria para o céu. Mas o próprio Cristo envia um anjo enquanto a igreja está orando e diz: levanta, Pedro, te desperta, te acorda, porque ainda tem ministério. Deus ainda tem ministério com você. Deus ainda tem chamado. Te desperta, te acorda, te põe na posição para que o Cristo que levantou Pedro, que acordou Pedro, ele está dizendo: eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou fazer grandes coisas na sua vida. Está na hora de acordar, Pedro. Se levanta, se desperta. Teu ministério ainda não acabou. Está de pé em o nome de Jesus. Temos aqui o terceiro tipo de sono. É o sono da fé adormecida. A igreja de Roma estava com a fé adormecida. Nós vemos aqui em Romanos 13:11 que Paulo também traz um despertamento acerca do sono, que a igreja estava adormecida. A igreja estava de fato vivenciando tempos que a sua fé estava se apostatando dela. Os irmãos de Roma estavam se apostatando da fé, estavam esfriando na fé, estavam duvidando. Aí Paulo já diz: já é hora de despertarmos desse sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a fé. O próprio Cristo alerta sobre o sono da fé adormecida. Jesus está voltando e muitos estão dormindo. Então, se a salvação que Paulo estava dizendo estava perto, imagine agora quantos milésimos, quantos segundos está a nossa salvação. Não abrir e não fechar de olhos ante a última trombeta, Cristo vai arrebatar sua igreja. Então te prepara, te alerta, crente, te alerta, pregador, te alerta, líder. Jesus está voltando e esse sono nós precisamos se despertar, porque Cristo está voltando. O último sono que nós encontramos na Bíblia é um dos mais perigosos. Aleluia! É o sono da preguiça. Talvez seja um dos piores sonos, pois a preguiça tem matado muitos crentes que não oram, que não jejuam, que não leem a Bíblia. Outros até mesmo deixaram de lutar pela sua família e pela sua própria vida. Provérbios 24:13. Um pouquinho dobrando os braços, né? Um pouquinho cochilando, um pouquinho cruzando os braços, outro pouco cruzando as pernas. Daqui a pouco a tua pobreza te sobrevirá como ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Então por isso que o próprio Salomão está dizendo que a pobreza, ela vem por causa do sono. Quem dorme é pobre, quem dorme ainda está vivendo em necessidade. Mas quem está alerta está tendo provisão. Quem está acordado está vendo milagre. Então a igreja de Cristo precisa urgentemente se acordar. O sono traz pobreza, traz ruína, traz derrota, traz fraqueza, traz necessidade, traz miséria, traz abandono. Mas Cristo quer agora, neste momento, mais do que nunca, despertar a nossa vida. Por isso que está escrito em Provérbios 6:6, e tu, ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Então muitos precisam se despertar, porque está já acabando o tempo. É aquilo que há de vir virá e não tardará. Então a igreja precisa se acordar diante de todas as outras periculosidades da vida espiritual. Essa é a hora de se despertar. Por isso, é hora de se despertar, de se levantar, de se revestir, pois o inimigo não dorme, não brinca. Jesus está voltando. Levanta-te deste sono e te desperta para que Cristo possa te esclarecer, te iluminar, Cristo possa te revelar, porque a Bíblia diz: e clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Para que Cristo possa despertar, revelar, fazer, acontecer, você precisa estar acordado. Você precisa estar alerta. Então,
vamos se despertar. Apenas um leve pensar deste versículo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Fica esta palavra para o teu elevo espiritual. Segue nosso canal, compartilha, comente, deixe seu like e nos ajude a alcançar muito mais vidas através da palavra de Deus. Deus abençoe em o nome de Jesus.